Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, dentro desse bloco, resolução de equações, exemplos aí de equações exponenciais, para vocês darem uma conferida. Olha o que eu separei para vocês aí na letra F. 2 vezes 3 elevado a x menos 2 tem que ser igual a 162. O que eu estou vendo aqui? Estou vendo aqui uma equação, e uma equação o quê? Uma equação exponencial, não é isso? Tenho aqui uma equação exponencial, porque tem o sinal de igualdade e tem uma incógnita no expoente. Então, eu tenho a equação pelo fato de eu ter uma igualdade e uma incógnita. E pelo fato dessa incógnita estar no expoente, eu tenho uma equação exponencial. O que eu vou fazer aqui então? Nesse caso especificamente, Bruno, eu posso ter alguma propriedade de potência para eu usar aqui, porque eu não estou lembrando como que eu vou multiplicar esse 2 por esse 3. Que bom que você não está lembrando, porra, porque não é para multiplicar mesmo, tá bom? Aqui você poderia usar alguma propriedade de potência das duas umas, se você tivesse potências de mesma base ou se você tivesse potências com o mesmo expoente. Aqui está um verdadeiro carnaval. As bases são diferentes e os expoentes também são diferentes, então não adianta querer juntar as coisas. Esse 2, sugestão, passa ele aqui para o segundo membro dividindo, perfeito? Então eu vou ter aqui, olha, 3 elevado a x menos 2, 3 elevado a x menos 2, que tem que ser igual a 162 dividido por 2. 3 elevado a x menos 2 tem que ser igual a 81. Se 3 elevado a x menos 2 é igual a 81, você consegue escrever o 81 como 3 elevado a alguma coisa? Sim ou não? Sim. O 81 ele fica escrito como se fosse o quê? Como se fosse 3 elevado a 4, concordam? Então a gente passa a ter, olha, 3 elevado a x menos 2, que tem que ser igual a 3 elevado a 4. Se 3 elevado a x menos 2 é igual a 3 elevado a 4, agora tá beleza, porque se eu conseguir igualar as bases, a minha única preocupação agora é com relação ao expoente. E aí eu igualo os expoentes, chegando à conclusão então de que x menos 2 tem que ser igual a 4, e assim o x vai ter que ser 4 mais 2, logo o meu x tem que ser igual a 6, ok? Então se realmente você trocar esse x aqui por 6, você passa a ter uma igualdade válida. Com isso, meu conjunto de solução acaba sendo esse, olha, o conjunto formado pelo número 6. Então, o que eu posso dizer sobre o conjunto de solução dessa equação? Eu posso dizer que o meu conjunto de solução é um conjunto unitário, concorda comigo? É um conjunto unitário, dando a entender então que aquela equação que está ali tem quantas raízes? Tem apenas uma raiz. Eu posso dizer que a solução dessa equação é um número natural. Eu posso dizer que é um número inteiro. Eu posso dizer que é um número racional. Eu posso dizer que é um número real. Lembra que o 6 ali no caso, por ser um natural, a única coisa que eu não poderia dizer sobre ele é que ele é um irracional, porque de resto ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real, certo? Então dependendo da questão, pode ser que eles não tragam um conjunto de solução, até porque tem muito candidato que na maldade já pega e diz, o cara colocou lá uma alternativa com 6, com 5, pô, eu não sabia resolver, o que eu peguei e fiz? Peguei e usei o número lá na equação. Então como forma de tentar dificultar um pouquinho o candidato usar às vezes as alternativas, ele pode colocar isso, né? O conjunto de solução é um número múltiplo de 3, por exemplo. É um número divisível, portanto. Perfeito? Fica ligado nisso aí. Vamos para a próxima. Vem comigo, dá uma olhada nessa que eu coloquei aí. Olha lá, tô falando. É só eu achar que tá tudo tranquilo, começa a palhaçada. 2 elevado a x menos 3 mais 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x igual a 52. Brunão, lembrei de você. Fala pra mim, abre aí seu coração. Não, Bruno, lembrei de você, cara. Lembrei daquela propriedade lá que mantém a base, soma os expoentes. E na verdade, é onde você até cria, né, a sua matemática pra você ser feliz. Tipo assim, como ali tava a soma, você mantém a base, tipo, quando é multiplicação eu somo os expoentes. Então quando for soma eu devo ter que multiplicar os expoentes. Aí começa a fazer umas matemáticas muito loucas, né? Não é isso não, tá bom? Do jeito que está aqui, eu não tenho nenhuma propriedade de potência que do jeito que está aqui eu possa usar de imediato. Então a gente vai ter que começar a adaptar um pouquinho as coisas. Como assim? Tá vendo ali aquele 2 elevado a x menos 3? Olha como que você vai poder escrever o 2 elevado a x menos 3. Como 2 elevado a x sobre 2 elevado a 3.
Vê se eu estou falando numa outra língua com você aí ou se você está me acompanhando. Tá claro isso, sim ou não? Eu abri aquela subtração numa divisão de potências de mesma base. 2 elevado a x menos 3, eu passei a ter 2 elevado a x sobre 2 elevado a 3. Tá lembrado que a gente poderia manter a base e subtrair os expoentes? Agora eu fiz o caminho contrário, perfeito? O que a gente está acostumado a fazer é isso, né? Eu te dou isso e você resume nisso. Agora a gente está fazendo o caminho contrário. Então dá uma olhada ali no 2 elevado a x menos 1. Como que eu vou escrever o 2 elevado a x menos 1? Como se fosse isso aqui, olha. Como se fosse 2 elevado a x sobre 2. Certo? Mais o quê? Mais o 2 elevado a x. E aí tudo isso aqui tem que ser igual a quanto? Tudo isso aqui tem que ser igual a 52. Ok? Beleza, Bruno. Não, tá, até que aí foi. Aqui deu para entender direitinho, tal, usou ali o lance que se subtraísse os expoentes, poderia manter. Tá, ok, foi. E agora? Agora aqui a questão é o seguinte, essa é uma outra sacada que a gente pode ter para situações envolvendo equações exponenciais, tá bom? Isso aqui varia muito de banca para banca. Quando eu digo, né, tipo, uma aplicação de uma questão como essa, de uma equação como essa, para algumas bancas a gente imagina que já seja menos provável. Mas enfim, não dá para ficar tapando o sol com a peneira aí para sua prova, não dá para a gente arriscar. Então uma sugestão, né, e uma sacada que a gente também sempre, que a gente usa com muita frequência em questões de equações exponenciais, é a ideia de você fazer substituições. Então como assim? Eu vou chegar aqui e vou deixar indicado que o 2 elevado a x, eu vou escrever como se fosse y, certo? Tá vendo esse 2 elevado a x aqui? Ele está aparecendo 3 vezes, né? Então eu vou fazer uma substituição. Onde estiver o 2 elevado a x, eu vou enxergar como se fosse o y. E assim, é como se eu passasse a ter, portanto, y sobre 8 mais y sobre 2 mais y, e aí tudo isso tem que ficar igual a quanto? Tudo isso tem que ficar igual a 52, ok? Y sobre 8 mais y sobre 2 mais y igual a 52. O que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com a ideia de um denominador comum, porque, ó, se liga, de novo. Eu tenho muita dificuldade de equação exponencial. Deixa eu te falar uma coisa, aqui não teve nada assim que eu dependesse de algum conceito específico de equação exponencial. Eu estou dependendo o tempo inteiro de propriedades de potência. É por isso que a parte de propriedade de potência, teoricamente é básica, mas é tão importante, porque é isso que está decidindo a sua vida aqui, olha, nas equações exponenciais. Porque eu usei propriedade de potência aqui e aqui também, olha. Mas aí eu não estou conseguindo sair daqui. Então, peraí, que o seu problema não está aqui em equação exponencial. O seu problema está em relembrar equação de primeiro grau. Vá pontuando aí, certo? Aqui, eu vou trabalhar com a ideia de um denominador comum e, com esse denominador comum, eu vou usar o quê? O 8 como denominador comum. Então, 8, eu vou pegar e vou dividir por 8. 8 por 8 vai dar 1. 1 vezes y vai ter que dar y, certo? 8 eu vou dividir por 2, dá 4. 4 vezes y vai ter que dar 4y. 8 eu vou dividir por 1. Lembra que aqui embaixo do y está 1, ok? 8 eu vou dividir por 1, vai dar 8. 8 vezes y vai ter que dar 8y. E aqui eu já vou dividir o segundo membro de uma vez. Se quisesse, poderia ter deixado, tá? Se quisesse, poderia ter deixado o... Aliás, eu vou até deixar, só para mostrar realmente que a gente pode evitar fazer essa conta aqui. Olha, eu vou deixar o 8 aqui e vou deixar o 52 daqui, tá bom? Lembra que se eu tirasse o denominador comum do segundo membro, se eu tivesse feito então, né, 8 vezes 52, aí eu poderia sumir ali com aquele denominador 8, tá bom? Agora, do jeito que está aqui, eu tenho que deixar o 8 e assim eu passo a ter então y mais 5y que vai dar... Desculpa, y mais 4y que vai dar 5y. 5 mais 8 vai ter que dar 13. Então eu cheguei à conclusão de que 13y sobre 8 é igual a 52. O que eu posso fazer aqui? Repara, como esses números aqui estão em lados diferentes da igualdade, porém eles estão na mesma linha, se eles estão em lados diferentes, porém na mesma linha, eu posso simplificar, né? Então o 13 aqui, olha, com o 52, 13 por 13 vai dar 1, 52 por 13 vai ter que dar 4, e aí eu cheguei então à conclusão de que y sobre 8 é igual a 4, e assim
o meu y passa a ser 8 vezes 4, logo, o meu y tem que ser igual a 32, ok? Tanto que, repara, se você pegar esse y igual a 32, é por isso que eu falo que se vocês tiverem as manhas também de ir conferindo, acaba que a gente vai tendo certeza se o que eu estou fazendo está certo ou não. Pega esse y e joga ele aqui nessa equação, ó. Y sobre 8, 32. 32 sobre 8 dá quanto? Dá 4. Pega o y e troca por 32 ali. 32 sobre 2 dá quanto? Dá 16. Mais o y, que é o 32. Soma isso aqui para mim. 4 com 16 está dando quanto? Está dando 20. 20 com 32 deu exatamente quanto? 52. Então, ó, é sinal de que esse y está perfeito, certo? O y fechou aqui a equação que eu tinha, então é sinal de que eu não cometi nenhum vacilo. Bruno, cara, mas não tinha 32 nas minhas alternativas. Então, que bom. Se não tinha 32 nas suas alternativas, agradece, porque se tivesse, muita gente acabaria marcando. Você tem que se lembrar que o 32 realmente não é a solução para o seu problema. Lembra que esse y igual a 32, esse y só surgiu porque eu, para tentar facilitar minha vida, troquei o 2x pelo y, né? Então, aqui é onde eu vou deixar indicado para vocês. Olha, mas, lembre-se, né? Lembre-se que o 2 elevado a x tem que ser igual a y, ou seja, o 2 elevado a x tem que ser igual a 32. E aí, se o 2 elevado a x é igual a 32, a gente conclui então que o 2 elevado a x vai ficar igual a 2 elevado a 5. E assim, se o 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, aí aqui eu consegui igualar a base, tá vendo? Aqui, gente, olha, de equação exponencial mesmo, naquele modelo padrão de pegar e igualar as bases, o único momento em que eu parti para essa estratégia foi aqui agora. Ó. Escrever o 32 como 2 elevado a 5, porque de resto foi o tempo inteiro, ó, propriedade de potência, equação de primeiro grau, certo? E agora aqui no finalzinho a estratégia de igualar as bases. Então se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, é porque o x então tem que ser igual a 5, e assim, se o x é igual a 5, o meu conjunto de solução seria esse, ok? E aí agora sim, Abraão, pô, eu peguei o y e troquei por 5 e não deu certo. Não, mas é porque aí não é para o x igual a 5 ser substituído aqui, né? O x ele é a solução dessa equação. E aí sim, se você trocar o x por 5 aqui, aqui e aqui, você vai ver que o resultado que você vai encontrar vai dar realmente 52. Tá bom? Tá feita essa aqui então. Vamos dar uma olhadinha na próxima? Vem comigo, olha só o que está nessa aí. 3 elevado a 2x mais 2 vezes 3 elevado a x menos 15 igual a 0. Então, preciso que você se situe pelo seguinte. Eu tenho uma equação, porque tenho igualdade, tenho incógnita, ok? E tenho uma equação que é uma equação o quê? Uma equação exponencial. Então, qual que é a minha estratégia para sair de uma equação exponencial? Ah, eu vou tentar igualar as bases. Beleza, mas aqui você não precisa ter muita pretensão de igualar as bases. Porque, ó, você está com um 15 aparecendo, você não consegue escrever o 15 como 3 elevado a alguma coisa. Esse 2 está aqui também, ferrando a sua vida, não. Então, peraí. Se você cai, essa é a maldade que eu tenho que tentar ir deixando com você, né? Se você cai numa equação exponencial e percebe que a estratégia de igualar as bases não te salvou, uma possibilidade que a gente tem é a de tentar fazer com que essa equação caia num outro modelo que a gente já tem. Numa equação de primeiro grau, como aconteceu aqui no exemplo anterior, numa equação de segundo grau. Então a gente vai tentar mexer nessa equação. Como que eu poderia fazer isso? Olha para cá. Onde tem essa aí, 3 elevado a 2 elevado a x, deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo esse produto aqui em cima, no expoente? Olha para essa propriedade que está aqui, olha. De novo, é propriedade de potência. A elevado a m elevado a n tem que ser igual a elevado a m vezes n. Ok? 3 elevado a 2x, veja se você concorda comigo, eu vou fazer aqui no cantinho, olha. O 3 elevado a 2x é a mesma coisa que o 3 elevado a 2 elevado a x. Concorda comigo? Olha como que o fato de você saber fazer o caminho contrário, ele é importante. Como assim o caminho contrário? A gente é muito viciado e muito treinado a fazer isso. Olha, 4 elevado a 3 elevado a x. Dá 4 elevado a 3x.
5 elevado a 4 elevado a x. Ah, é 5 elevado a 4x. Mas tem hora que a gente não tem a manha de fazer o caminho contrário. Então, se eu tenho 2 elevado a 2x, espera aí, lembrar que o 2 elevado a 2x é o 2 elevado a 2 elevado a x. 4 elevado a 7x é o 4 elevado a 7 elevado a x. Tá, Bruno? Não, beleza, mas isso eu tinha enxergado, mas ainda assim não ficou legal. Tá, então deixa eu te explicar uma outra coisa. Você está vendo que você pode escrever dessa maneira porque aquilo ali é uma propriedade que envolve multiplicação, né? Potência de potência, eu falo para vocês que a gente pode pegar e multiplicar os expoentes. Só que assim como eu posso escrever então que 3 elevado a 2x é 3 elevado a 2 elevado a x, eu posso escrever também que o 3 elevado a 2x é o 3 elevado a x elevado a 2. Concorda comigo ou acha que o que eu estou escrevendo aqui é um absurdo? Concentra. Não é para falar, tá errado. Tá errado por quê? Não, porque aqui vai dar x ao quadrado. Não, volta, foco, concentra, concentra. 3 elevado a x elevado a 2 continua sendo potência de potência, ou seja, eu continuo multiplicando. Só que x vezes 2 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 2x. Então, na realidade, se cair na sua prova, eu quero que você olhe para esse modelo e já tenha maldade mesmo, tá? Tipo, ó, tá vendo que aqui é 2x e aqui é x? Você pode lembrar dessa propriedade aqui e já ir no automático de novo para aquele lance da substituição. Como assim? Essa substituição aqui, olha. Você vai fazer assim para mim, olha. Fazendo 3 elevado a x igual a y. Por quê? Porque aí está ligado aqui no 3 elevado a 2x. A gente escreveu 3 elevado a 2x como se fosse o que mesmo? Como se fosse 3 elevado a x elevado a 2. Não foi? Então tá vendo aqui, olha, o 3 elevado a x, quem que eu vou colocar no lugar do 3 elevado a x? O y, porque aí aqui ao invés de olhar para 3 elevado a x elevado a 2, eu vou passar a enxergar quem? Eu vou passar a enxergar y elevado a 2. Mais 2 que multiplica 3 elevado a x, ou seja, 2 vezes y menos 15 igual a 0. Então tenta perceber qual é a jogada dos caras aqui numa equação exponencial. Eles ficam fazendo vocês rodar de um lado para o outro, dependendo basicamente de conhecimento, de outros conhecimentos. Porque, de novo, o que até aqui teve de equação exponencial, de alguma técnica específica? Basicamente nada, cara. Você está usando propriedade de potência e uma substituição, perfeito? Para resolver uma equação que é de segundo grau, que, de novo, nessa altura do campeonato, eu já vou partir do princípio que você está careca de saber fazer equação de segundo grau, certo? Seja por Bhaskara, seja por soma de produto, por adivinhação, né? Telepatia. Bruno, tem algumas que eu já tenho até o resultado decorado, de tantos que eu estou fazendo. Pois é isso, certo? Porque matemática é isso, é treino. Então você já começa até realmente a ter algumas respostas decoradas. Você caiu então, ó, você fugiu da equação exponencial e está diante aqui de uma equação de segundo grau. Então vamos embora. Quer fazer por Bhaskara? Tá valendo. Quer fazer por soma de produto? Também está valendo. Posso fazer por soma de produto? Ok, muito obrigado. Com seu aval fica melhor. Então tá aqui, ó, soma menos B sobre A e o produto. O produto é C sobre A. Então já que estamos aqui combinados de fazer por soma de produto, fala aí para mim, quem que é o meu B, hein? O B é o 2, então eu passo a ter menos 2 sobre o meu A que vale 1. E o produto? Ah, o produto é C sobre A, então o meu produto é menos 15 sobre o A, que é 1. Conclusão, a minha soma dá menos 2 e o meu produto dá menos 15. Se a soma é menos 2 e se o produto é menos 15, lembra, para o produto ser menos 15 é porque um dos dois tem que ser negativo, ok? Então eu tenho que ter necessariamente aqui raízes com sinais diferentes. E para que a soma dê menos 2, então lembre-se, por soma e produto depende de você fazer esse cálculo de cabeça, hein? Não tem milagre. A soma e o produto te poupa da necessidade de usar Bhaskara, mas ao mesmo tempo exige de você um cálculo de cabeça. Não está seguro, não está tranquilo? Vai por Bhaskara e vai ser feliz. Não adianta acelerar as coisas se no final das contas não sair, né? Para quem faz por soma e produto, você teria que ter encontrado aqui menos 5 e 3, ok? Porque, ó, menos 5 somado com 3, menos 5 somado com 3 vai dar menos 2, e o menos 5 vezes 3 vai ter que dar menos 15. Tá, Bruno, mas e agora?
Então quer dizer que o menos 5 e o 3 são as soluções para a equação? Não, deixa eu te falar. O menos 5 e o 3 são soluções dessa equação. Mas lembra que essa equação foi você que colocou em prática para tentar melhorar um pouquinho a sua vida que estava ruim aqui com as potências, certo? Então lembra que agora você tem que voltar, né? Já que você substituiu, agora você desfaz. Mas, lembre-se, 3 elevado a x tem que ser igual a y. Então 3 elevado a x tem que ser igual a menos 5. Ou 3 elevado a x tem que ser igual a 3. Caraca, Bruno, eu tô batendo muito cabeça aqui para tentar descobrir que x é esse, que 3 elevado a x dá menos 5. Cara, e não sai, mas não sai. Que bom que não sai, porque se sair, tem alguma coisa errada. Ah, eu encontrei o x que soluciona essa equação. Não, você não encontrou, beleza? Aqui dentro dos reais a gente não vai encontrar a solução para ela. Porque se eu tenho 3 elevado a alguma coisa para dar menos 5, não tem como, né? Se a minha base ali é positiva, não tem como um positivo elevado a seja o que for ali o meu expoente. Pode ser positivo, negativo, pode ser zero, pode ser fração. 3 elevado a qualquer coisa jamais vai dar um menos 5. Então aqui eu gero uma situação que não tem solução, perfeito? E onde eu tenho ali 3 elevado a x igual a 3, aí aqui sim, olha, eu consigo concluir que o x tem que ser igual a 1, tudo bem? 3 elevado a x igual a 3 elevado a 1, então o meu x é igual a 1, pronto. Daquelas questões que você tem essa trabalheira toda para descobrir que o x vale 1. Porra, Brunão. Mas é, não é? Igual daquelas que você faz conta, quanto que deu? Deu 0. Ou, pior, né? Você faz conta e aí descobre que o conjunto de solução é vazio. Então tá aí, para essa que tá aqui, conjunto de solução era o conjunto formado pelo número 1. Então pode voltar aí depois, ó. Substitua aqui o x por 1, substitua o x aqui por 1, e aí você vai ver que fazendo as suas continhas aqui, trocando esse x por 1, você vai obter resultados exatamente igual a 0. Tudo bem? E aí, sobreviveu? Não, peraí, eu não estou te perguntando se você está gostando ou não, estou te perguntando se você sobreviveu. Conseguiu passar aí? Você conseguiu pegar aí a manha, principalmente desses dois últimos exemplos, essa situação aqui de fazer essas substituições, de cair aí numa equação de primeiro grau, de segundo grau? Ótimo. Teve dúvida? Já falei, não começa a atropelar as coisas não, tá bom? Teve dúvida, volta um pouquinho, me acompanha, pode me deixar falando de novo que eu vou repetir tudo pra você de novo. Pode voltar aí que você vai ver que eu vou repetir tudo bonitinho, igualzinho. Só não começa a acumular dúvidas, já ia falar não começa a acumular dívidas, né? Não, não começa a acumular dúvidas, porque senão na hora que a gente for passar para a resolução dos exercícios, aí vai começar a dar ruim, né? Então fecho por aqui, tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!